convidado para tratar de um tema que, na minha opinião, não existe. Eu acho que fake news não existe. Existe esse termo que foi cunhado por volta de 2016 pelo Craig Silverman, que é um jornalista e também um educador americano, mas é um termo que ele não dá conta da ambiguidade e de dizer o que está por trás daquilo que não é informação correta. Eu trouxe uma colinha porque existe uma outra pesquisadora, ela é britânica, o nome dela é Claire Wardle, ela fundou uma ONG que hoje trabalha dentro da Universidade de Harvard e se chama First Draft News. E ela desenvolveu o que ela chama de ecossistema da desinformação. São 7 tipos. O primeiro deles é o que ela chama de falsa conexão. Quando a gente está falando de notícia, a falsa conexão, é quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. O que é isso? A gente vê muita pegadinha em sites. Tem, por exemplo, casos de consultorias financeiras que colocam uma fisgadinha, tipo assim, preencha, veja o que, por exemplo, isso eu vi nos Estados Unidos, na web americana, o que o Donald Trump tem de conselhos maravilhosos para você pagar a sua hipoteca, quando ele era candidato. Aí você clica na cara do Trump e aparece um formulário para você preencher o seu cadastro. Isso é uma falsa conexão. Existe também o falso contexto. O que é isso? É quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação falsa. Vou dar um exemplo tupiniquim. Pegaram, ano passado, uma foto do juiz Sérgio Moro se abaixando e disseram que ele estava deprimido porque ele tinha acabado de condenar o ex-presidente Lula. A foto é verídica, ela foi tirada no Congresso Nacional, possivelmente ele se abaixava para procurar uma tomada para o laptop dele. Não importa, sempre que eu conto essa história, alguém ri na plateia. Não importa o que a gente pense do juiz ou do ex-presidente Lula. Juntaram uma foto verdadeira com um contexto falso, e isso é o falso contexto. Manipulação do contexto. Quando a informação ou imagem genuína é manipulada para enganar. A gente pode ter fotos que sejam verdadeiras, ou mesmo vídeos, eu vou dar o exemplo aqui, vocês podem achar isso no YouTube. Tem um chamado deepfake, que é um vídeo que começa com o ex-presidente Obama, com a bandeira, com o terno, com uma voz que parece ser do Obama, xingando o Trump e xingando o secretário de habitação do Trump, que se chama Ben Carson. Passa cerca de 1 minuto, a tela se divide ao meio e aparece um sujeito que se chama Jordan Peele, que é um diretor de cinema, falando junto com Obama, e a voz dele. Ou seja, ali manipularam o vídeo, fizeram uma cirurgia de pixels, o Photoshop do vídeo, por assim dizer, e ele colocou a voz dele, o Jordan Peele, e ele faz esse vídeo para denunciar que aquilo é um conteúdo falso. A gente sabe que técnicas de inteligência artificial serão capazes não só de reproduzir a minha voz, Ângela Pimenta, falando o que eu nunca disse, isso já está em processo avançado, por exemplo, na Adobe, e o que as empresas querem com isso é baratear os processos dela, inclusive de interação com o público, e a gente já conhecia o Photoshop da imagem estática da foto. Então, esse chamado deepfake, ele ainda é muito caro e muito difícil de se fazer verídico, de passar por algo que pode soar como verdade. Esse exemplo deve ter consumido entre 40 a 50 horas de uso de software e marca. Por que eu estou dizendo isso? Muito possivelmente, nós não veremos isso e ainda não vimos nessa campanha eleitoral. Mas isso pode ser o futuro. Voltando, isso é a manipulação do conteúdo. Passando para o 4º tipo daquilo que a Claire Wardle chama de ecossistema da desinformação. A gente vai ter sátira ou paródia. Alguém conhece aqui democracia sem sátira ou paródia? Sátira ou paródia vivem do exagero, da distorção. São absolutamente necessários para a democracia. Está aí o sensacionalista, está aí o Piauí Herald. Mas o que acontece quando isso entra no liquidificador, que são as timelines das redes sociais? A gente se confunde. Passando, então, para o próximo exemplo, que é o conteúdo enganoso. E era o que a Carolina dizia.
é quando uma questão ela é usada para emoldurar algo que não corresponde aos fatos. O caso da vacina. Pode ser também, nos Estados Unidos agora tem um grupo, eles se chamam de flatters. Eles estão dizendo que a Terra é plana, já fizeram um congresso, estão distribuindo o chaveiro, o mapinha e o modelo. Vocês já imaginaram, e isso é parte da liberdade de expressão, né? Achar que a Terra é plana. Mas imaginem a confusão disso numa aula de física ou geografia do 2º grau. Alguém desafiando o professor, a professora dizendo que a Terra é plana. Quer dizer, Galileu terá morrido em vão, né? Bom, gente, o próximo e penúltimo é o conteúdo impostor. É quando a gente vê marcas que não existem, mas são semelhantes de marcas, digamos aí, reais. No caso, por exemplo, existe Folha Brasil tentando se passar por Folha de São Paulo, eles colocam e tentam enganar as pessoas. E tem o conteúdo fabricado. Aqui, finalmente, a gente chegou à mentira 100%. É o caso de quando se disse, era um grupo de adolescentes da Macedônia, que o então candidato Donald Trump tinha sido endossado, apoiado pelo Papa. Isso nunca aconteceu. E por que eu estou falando desses 7 tipos, que são nuançados, complexos? Eu vivo falando disso e até hoje me confundo. Porque um dos riscos que a gente corre é a possível, ou tomara que não seja possível, aprovação de leis que tentem tipificar, que é isso o que o meu gráfico faz, a desinformação, as chamadas aspas, notícias falsas, fecha aspas. Então, leis que tentem dizer aquilo que é factual, não factual, opinião, humor, foto manipulada, isso é um risco para a liberdade de expressão. Grandes redações, como o Estadão, podem pagar bons advogados, mas as principais vítimas de leis como essa seriam jornalistas vivendo em cidades menores, em regiões remotas e freelancers. Eu queria, então, dizer que a Claire Wardle também fala que é importante a gente saber o que está por trás daquilo que não é factualmente verdadeiro, uma vez que opinião a gente não pode dizer se é falsa ou verdadeira. E ela diz que é muito importante entender a motivação. Jornalistas, bons jornalistas, cometem erros honestos. E eles corrigem assim que descobrem, estão abertos a críticas, né? Agora, existem erros desonestos, jornalistas existem como seres humanos de todos os tipos, né? Portanto, é possível que haja jornalistas desonestos também, e, nesse caso, a internet aumenta o escrutínio. O que é complicado é um ataque sistemático ao trabalho da imprensa. E é isso que a gente está vendo com o termo fake news, com o termo notícias falsas. Porque os maiores advogados do uso desse termo, quem são? São políticos que se sentem ameaçados pelo trabalho jornalístico. Então, essa era a primeira coisa que eu queria passar para vocês. A segunda questão é que existe, sim, um fenômeno, um ambiente de descrença ao trabalho jornalístico. E ele tem a ver com a descrença em várias instituições. Instituições como o governo, o executivo, o Congresso, as corporações, as empresas privadas e até as ONGs. É o que eu faço na vida hoje, é presidir o Projor, que, no final das contas, é uma ONG. Isso tem sido medido por centros de pesquisas, como o Pew, nos Estados Unidos, por grandes conglomerados de mídia, como o WPP, que é britânico. O Datafolha, de junho, ele traz, dentro do bojo da pesquisa presidencial, ele indica um aumento de 9% de um ano para outro, de junho de 2017 para junho de 2018, naqueles entre os brasileiros que dizem não acreditar, de qualquer forma, no que a imprensa produz. Isso é muito preocupante. Por quê? Não é por uma questão corporativa, não. Nós, jornalistas, erramos sim, mas o jornalismo ele tem uma peculiaridade que o faz umbilicalmente ligado à democracia. E o que é isso? É a produção de fatos e ideias. Tem um livro que foi escrito recentemente por um economista, ele se chama Jay Hamilton, que se chama Os Detetives da Democracia, seriam os jornalistas, ele é da Universidade de Stanford. E, a uma certa altura, ele vai dizer
que a dificuldade de se financiar o jornalismo hoje é que o jornalismo produz bens que são públicos. Que bens são esses? Fatos e ideias. E por que eles são públicos? Por duas razões. A primeira delas é que, diferente, se a gente for, uma notícia é muito mais do que um produto, mas ela tem uma dimensão de produto também. E, se eu como um sanduíche, eu comi aquele sanduíche pelo qual eu paguei ou não. E ninguém mais vai consumir aquele sanduíche. Com a notícia, com fatos e ideias, não. É da natureza deles se espalharem. E isso, além do fato de que esses fatos e ideias, e aí eu volto, por exemplo, em pensadores como a Hannah Arendt, que dizem que eles são necessários para a integridade do espaço público. E queria finalizar, gente, dizendo o seguinte: esse tema de desinformação não vai nos deixar, assim como o aquecimento global não vai nos deixar. É um dos temas definidores do nosso tempo. Ele viverá conosco por décadas ou séculos. Por quê? Porque ele é um fenômeno social. A internet, ela foi colonizada por gente de bem e também por maus atores. Até o crime foi morar dentro dela, né? A internet é um grande resumo do mundo. Está lá, desde o tráfico de órgãos da pedofilia, as obras de Shakespeare, a possível cura do câncer. Mas existem formas democráticas de se enfrentar a desinformação. E eu queria falar de 3. A primeira delas é checagem e verificação. Checagem, existem agências de checagem para dizer o que fontes oficiais, para medir a veracidade factual, numa forma gradativa, do que fontes oficiais, que podem ser políticos, governos, universidades, o MASP, em relação, contrapor o que essas fontes dizem ao que existe de concreto. Existe verificação, que é agora o que o Projeto Comprova, quem quiser ir ver, projetocomprova.com.br está fazendo, e que significa checar o que fontes não oficiais fizeram. Conteúdo gerado por usuário. Esse é o primeiro tripé. O segundo pé desse tripé é educação midiática. É informar as pessoas sobre a natureza da informação noticiosa. Eu acho que isso precisa ser ensinado desde o jardim de infância, porque isso é parte de educação cívica. Né? E o terceiro tripé tem a ver com um projeto que eu represento, que é o projeto Credibilidade, que seria aumentar a transparência dos veículos. Nós temos no Projore, com a Unesp, trabalhado com 20 veículos, inclusive o Estadão, para que eles passem a informar ao público o que está por trás do conteúdo que eles produzem. Por exemplo, quem são eles, quem é o dono, qual a sua missão, qual a sua política para corrigir erros, como é que você checa? Você está prestando atenção à diversidade da sociedade? Você está aumentando a diversidade dentro da sua redação? Você está ouvindo mais fontes? Você está dando valor para localidades, inclusive remotas? A gente sabe que São Paulo, por exemplo, tem, dentro da cidade de São Paulo, vastidões territoriais que não são cobertas. Uma outra coisa, como é que você cita fontes externas? Né? Como é que é a sua correção? E como é que você trabalha para conversar e ouvir ativamente vocês, aquilo que no passado se chamava de público. A gente, no projeto Credibilidade, a gente compara essa ficha que vai aparecer depois na timeline com os dados nutricionais da notícia. E é um trabalho longo, é um trabalho que está começando agora. Nós somos associados à Universidade Santa Clara, nos Estados Unidos. A nossa hierarquia, digamos, a nossa chefe é uma jornalista chamada Sally Lerman, e o nosso projeto no Brasil ele é financiado pelo Google e Facebook, mas que não tem, digamos, participação na execução do projeto. Era isso, gente. Muito obrigada.